Na palestra do Dr. Bruno do Vale Pinheiro será abordado o tema insuficiência respiratória por Covid-19, como manter segurança no cuidado. Lembramos a segunda meta internacional da segurança do paciente, que é a comunicação. Então é importante que a equipe multidisciplinar desenvolva uma comunicação efetiva para que possa garantir uma assistência segura. Desejo a todos uma boa palestra. Olá a todos, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa primeira jornada FAMESP de segurança do paciente. Eu sou Bruno Pinheiro, sou professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador da UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vou falar nessa jornada sobre a insuficiência respiratória por Covid-19, como manter a segurança no cuidado. Os pacientes com Covid-19, após um período variável de incubação, eles podem apresentar-se com diferentes sintomas, como febre, tosse, fadiga, anorexia, mialgia, diarreia. Geralmente esses sintomas vão evoluindo ao longo de uma semana. Na segunda semana, sempre aí ressaltando que esse é um padrão médio, um padrão médio de comportamento, alguns pacientes vão ter sintomas de uma pneumonia pelo Covid. Em torno de 40% desses pacientes vão apresentar diferentes graus de dispneia. Uma fração menor, em torno de 14%, vão ter sintomas mais graves e 5% desses pacientes eles vão precisar de UTI em função da insuficiência respiratória pela pneumonia pela Covid. Aqui a gente tem algumas apresentações mostradas sobretudo na tomografia, que a gente vê focos geralmente múltiplos e bilaterais, principalmente com padrão de vidro fosco, algumas áreas de consolidação. E alguns pacientes realmente desenvolvem uma forma muito grave, com a extensão acima de 75% de acometimento pulmonar, como está sendo mostrado nessa tomografia. Esses pacientes desenvolvem insuficiência respiratória e aí precisarão, alguns deles, os mais graves, de cuidados intensivos e até mesmo de ventilação mecânica, que é o motivo aqui da aula, mostrar o tratamento seguro desses pacientes com insuficiência respiratória aguda pela Covid-19. Existe uma série de desafios. A insuficiência respiratória por si só já é uma condição grave, mas nessa pandemia uma série de desafios foram adicionados ao contexto. Uma necessidade do número de leitos de UTI muito grande, nem sempre disponíveis nas diferentes cidades, mesmo naquelas com leitos disponíveis, havendo uma escassez de recursos para o tratamento intensivo desses pacientes, como ventiladores, EPI para a equipe que vai cuidar desses pacientes, e mais recentemente, em algumas regiões do Brasil, até mesmo uma escassez de oxigênio. Várias UTIs não têm todos os dispositivos para tratar uma hipoxemia refratária. Por exemplo, o hospital universitário que eu trabalho, a gente não dispõe de ECMO, circulação extracorpórea, oxigenação com circulação extracorpórea, e nem o óxido nítrico. Além disso, a gente está tendo que lidar com um grande número de pacientes críticos, muitas vezes chegando de forma simultânea, e tendo que montar equipes, não necessariamente com profissionais intensivistas. Pelo volume de pacientes que precisam ser atendidos, a gente tem trabalhado com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, respiratórios, não necessariamente com uma formação clássica em terapia intensiva. Então, a maneira que a gente tem encontrado para vencer todos esses desafios e tentar garantir um atendimento seguro a esses pacientes com insuficiência respiratória por Covid-19 é a implementação e o seguimento irrestrito aos protocolos. Bom, o que caracteriza uma insuficiência respiratória aguda? Então, classicamente, a gente define a insuficiência respiratória aguda como uma PaO2 menor que 60 mm de mercúrio, num paciente respirando ar ambiente, um FO2 de 21%, o que equivale a dizer que é uma relação PO2-FO2 menor que 300, podendo usar essa relação PF para caracterizar a insuficiência respiratória aguda em diferentes condições de oferta de oxigênio. E de onde vem esse ponto de corte de 60 mm de mercúrio? Isso vem da curva de dissociação do oxigênio na hemoglobina, que é essa que está ilustrada no gráfico, em que quando a gente tem uma PO2 abaixo de 60 mm de mercúrio, a gente começa a ter uma saturação da hemoglobina abaixo de 90%. Além de ser abaixo de 90%, essa saturação começa a ficar num ponto da curva de dissociação em que pequenas reduções na PO2 promovem grandes quedas na saturação.
E a gente pode ver também abaixo, nessa fórmula do conteúdo arterial de oxigênio, que quase todo o oxigênio presente no sangue arterial ele está ligado à hemoglobina. Ou seja, do ponto de vista de oferta de oxigênio aos tecidos, o que me importa é ter uma saturação acima de 90%. Então, quando eu tenho uma saturação menor que 90%, ou seja, uma PO2 menor que 60%, eu começo a colocar em risco a oferta de oxigênio aos meus tecidos. Então, daí esse ponto de corte. E aí, o que a gente orienta? Um desses protocolos, né? Óbvio que existem vários, mas a gente, então, nesse equilíbrio de segurança do paciente, manter uma meta com a saturação acima de 90%. E, ao mesmo tempo, evitar a hiperóxia, porque ela é desnecessária, eventualmente até maléfica, e para evitar um gasto desnecessário de oxigênio também. A gente optou por ter uma meta de saturação da hemoglobina entre 90% e 94%. E aí a gente tem o nosso primeiro fluxograma dentro dos diferentes protocolos. Então, o paciente que tem uma saturação menor que 90%, inicialmente a gente começa com catéter nasal de baixo fluxo. São catéteres que podem ofertar oxigênio de 2 a 6 litros por minuto, e a gente oferta a menor quantidade necessária para manter uma saturação dentro da meta. Se isso não for possível com o catéter nasal, ou seja, já chegando a 6 litros por minuto, a meta não é alcançada, o paciente continua saturando menos que 90%, a gente escalona para uma máscara de reservatório não reinalante, e essa máscara ela permite a utilização de 8 a 15 litros por minuto de oxigênio. Da mesma forma, se a máscara não for suficiente para manter uma saturação adequada, a gente pode escalonar para ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo, e se esses dois dispositivos não forem suficientes, o paciente tem indicação de ventilação mecânica invasiva. Ele vai ser entubado e conectado à ventilação mecânica. Observem que além da saturação menor que 90%, um outro critério para avançar no suporte ventilatório, seja para iniciar uma VNI ou catéter nasal de alto fluxo, ou no segundo momento intubar o paciente, está aí o desconforto, a presença de esforço respiratório. Então isso é muito importante, essa monitorização clínica, se o meu paciente às vezes ele está saturando bem, mas às custas de um esforço muito grande. Por que isso é indicação de iniciar uma VNI, um catéter nasal de alto fluxo ou até mesmo intubar? Por duas razões. Primeiro, esse paciente com grande esforço respiratório, ele pode entrar em fadiga e aí ter uma queda abrupta da saturação em função da fadiga, então ele agrega aí um componente na insuficiência respiratória, que é o componente muscular, e essa deterioração pode ser muito rápida e vocês podem ter uma urgência na intubação desse paciente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é um conceito relativamente mais recente, é que esse trabalho, esse desconforto respiratório, esse grande esforço para manter a ventilação, ele pode piorar a insuficiência respiratória do paciente. É um conceito que a gente chama de PSILI, ou PSILI, que é Patient Self-Inflicted Lung Injury, ou seja, o próprio paciente induzindo um agravamento da lesão pulmonar. Como que isso ocorre? Então, nessa figura a gente vê a fisiopatologia da lesão pulmonar aguda pela COVID. Então, o quadro inflamatório gerado pela presença do vírus nas células epiteliais, isso promove a alteração da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, e aí nós vamos ter um edema pulmonar de natureza inflamatória. Então, o que a gente chama de extravasamento capilar, formando o edema pulmonar. Esse edema pulmonar vai ser a causa principal da hipoxemia que esses pacientes apresentam, e o edema por si só também causa alteração na mecânica respiratória, fazendo com que o paciente tenha que fazer um maior esforço. Então, o drive respiratório desse paciente está aumentado, tanto pela hipoxemia quanto pela lesão pulmonar em si, e aí ele vai começar a fazer grandes esforços. Isso vai diminuir a pressão intratorácica, diminuir a pressão alveolar, e essa diferença de pressão do intravascular para o intraalveolar vai aumentar o afluxo de líquido, piorando o edema, certo? Então, esse desconforto respiratório ele deve ser evitado aumentando o suporte, seja com oferta de oxigênio cada vez maior para ter uma saturação adequada, ou iniciando o suporte ventilatório, não invasivo ou invasivo. Isso está muito bem documentado nesse artigo de revisão que foi publicado no JAMA em 2020 por dois experts em ventilação mecânica, Dr. Marini e Dr. Gattinoni,
em que a gente observa aí na primeira linha, que é antes da intubação, a gente tem determinados objetivos no suporte desse paciente, manter um suporte seguro para esses pacientes, que é garantir uma troca gasosa, e aí a gente estabeleceu um alvo de 90% a 94% de saturação e evitar essa psile. O que a gente pode fazer é o que está representado lá naquele fluxograma que eu apresentei. Uma suplementação progressiva de oxigênio, que começa com um catéter nasal de baixo fluxo, uma máscara não reinalante, e se o paciente continuar hipoxêmico ou desconfortável, suporte ventilatório não invasivo, com VNI ou catéter nasal de alto fluxo, e por fim a intubação traqueal para ventilação invasiva. O que surgiu na Covid-19, eu vou comentar um pouquinho à frente, é a possibilidade de você melhorar um pouco a oxigenação desses pacientes, mesmo antes de intubar, colocando em posição prona. Seria a posição prona um paciente não intubado. Eu vou comentar um pouquinho à frente sobre isso. Então, caminhando daquele nosso fluxograma, o paciente que eu não consegui garantir uma saturação adequada, com oferta de oxigênio na máscara não inalante, ou então se esse paciente continua desconfortável, com grande esforço respiratório, eu tenho que caminhar no fluxograma, e aí aqui é o fluxograma que a gente usa para iniciar o catéter nasal de alto fluxo. A gente usa um fluxograma que foi preconizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Esse fluxograma está disponível lá gratuitamente no site da AMIB. Então aí no meio do fluxograma a gente tem iniciar o catéter nasal de alto fluxo. É claro que requer um catéter de tamanho adequado, então esse dispositivo já deve existir na UTI, a equipe já deve estar treinada e a equipe deve toda dispor de EPI adequados, visto que tanto o catéter nasal de alto fluxo quanto a VNI tem o potencial de dispersar aerossol no ambiente, então a gente tem que garantir também a segurança da equipe. A gente começa com um fluxo de 40 litros por minuto, com uma FO2, geralmente a gente começa com 50% a 60% e ela pode sendo ajustada de acordo com a necessidade, para cima ou para baixo, de acordo com a necessidade para manter a saturação dentro da nossa meta. O mais importante nesse suporte não invasivo, como aqui o catéter nasal de alto fluxo, é a monitorização. Então a resposta a esse suporte ela é rápida. Então, esse paciente ele tem que ser reavaliado em 30 a 40 minutos com os mesmos critérios: frequência respiratória, presença de esforço respiratório e a saturação. Se for possível, idealmente, colher uma gasometria arterial também. Então, a gente caminhar aí para a esquerda, se o paciente melhorar a saturação, melhorar a gasometria arterial e reduzir a sua taquipneia, diminuindo o esforço respiratório, a gente define que esse paciente respondeu favoravelmente ao catéter nasal de alto fluxo e esse catéter vai ser mantido, ele pode ser mantido de forma contínua por 24, 48 horas com reavaliações progressivas. Depois desse período a gente vai diminuindo progressivamente o fluxo desse catéter, a gente começou com 40 e quando o fluxo chegar a 15 a gente está autorizado a testar a retirada do catéter nasal de alto fluxo e voltá-lo para os níveis anteriores, a máscara não reinalante e até mesmo um catéter nasal de baixo fluxo. Agora, se o paciente, após 30 a 40 minutos, ou em qualquer momento ao longo da monitorização, que deve ser ali à beira do leito e frequente, se esse paciente der sinais de não melhora ou der sinais de piora, esse paciente ele tem que sair do catéter nasal de alto fluxo, pode até ser tentado um trial de ventilação não invasiva, ou então esse paciente deve ser intubado e iniciada a ventilação mecânica. Em relação à VNI, é um conceito muito parecido com catéter nasal de alto fluxo, então geralmente a gente opta por uma ou outra estratégia não invasiva, a depender da experiência da equipe, das disponibilidades de equipamento daquela unidade. Optando-se pela VNI, os mesmos pré-requisitos de segurança são necessários, então toda a equipe deve estar utilizando os equipamentos de proteção individual indicados, deve estar paramentada, com máscara N95, como todos já sabem, e uma particularidade da ventilação não invasiva nesses pacientes com Covid-19 é que ela deve ser ofertada por ventiladores de ventilação mecânica convencional
e com modo de VNI. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser uma VNI utilizando ventilador com circuito duplo, em que você tem um circuito inalatório e o circuito exalatório separado, porque será colocado um filtro microbiológico no circuito exalatório para evitar a dispersão do vírus no ambiente. Tá? Então não pode ser usado aquele circuito único de ventiladores que fornecem apenas ventilação não invasiva. O ajuste da VNI nesses pacientes são ajustes básicos de VNI numa insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Então geralmente a gente põe a pressão positiva expiratória, o EPAP, entre 8 e 10 centímetros de água, e um IPAP, né, uma pressão acima do EPAP, um delta de no máximo 10 centímetros de água, garantindo um conforto desse paciente. Então os critérios clínicos de que ele está indo bem na VNI serão os mesmos, uma melhora da frequência respiratória, diminuição da utilização de musculatura acessória, daquele desconforto respiratório, a manutenção da saturação na meta de 90% a 94% e uma gasometria arterial com os parâmetros dentro da normalidade. Da mesma forma que o catéter nasal de alto fluxo, é fundamental que esse paciente seja monitorado frequentemente. Se depois de 30 ou 60 minutos não tiver havido melhora, está indicada a intubação e início da ventilação mecânica invasiva. O mesmo ocorre ao longo aí de todo o período de oferta da VNI. Né? Em geral, a VNI ela é um pouco menos tolerada que o catéter nasal de alto fluxo. Então, diferentemente do catéter nasal de alto fluxo, não é fácil a gente manter o paciente às 24 horas do dia recebendo ventilação não invasiva. Inclusive, essa dependência completa à VNI praticamente é uma indicação de intubação traqueal. Então, é muito comum que durante a oferta da VNI a gente faça alternâncias. Então, o paciente fica alguns períodos, aí a depender da gravidade, períodos maiores ou menores, em máscara reinalante, máscara de oxigênio reinalante, alternando períodos com a VNI. É possível também, alguns serviços alternam a VNI com catéter nasal de alto fluxo, mas isso pressupõe aí uma disponibilidade muito grande de equipamentos de suporte ventilatório que nem todas as unidades dispõem. E aqui, como eu falei, a possibilidade de colocar o paciente em posição prona, mesmo fora da ventilação mecânica. Isso é algo novo, visto que a gente aprendeu ao longo do estudo da SARA que a posição prona é reservada para aqueles pacientes intubados e mesmo dentre eles aqueles mais graves. Então, até uns anos atrás seria impensável a gente manejar hipoxemia colocando o paciente em posição prona, fora da ventilação mecânica. Isso surgiu em condições de desespero no início da pandemia na Itália e Espanha, em que não havia ventilador, nem esses dispositivos não invasivos para todo mundo. Então, colocou-se os pacientes em posição prona para tentar evitar a intubação. Esse gráfico, esse é um artigo publicado no JAMA, ele mostra que realmente existe uma melhora, né? Esse gráfico na posição, a saturação na posição supina em 1 hora depois de posição prona, a gente observa que a grande maioria dos pacientes, né, praticamente todos, tem algum grau de melhora na oxigenação. Esses resultados também mostram aqui nesse estudo que foi publicado no Lancet, em que a gente tem a saturação, a relação PF na posição supina, na posição prona e retornando para a posição supina. Então a gente vê que existe uma melhora e que é uma melhora transitória. Quando ele volta para a posição supina, aquela melhora ela desaparece. Bom, então não é que não possa ser usado, mas não há evidência suficiente para a gente recomendar essa posição prona com o paciente fora da ventilação mecânica de forma corriqueira, de forma como se fosse um protocolo, né? Ela é possível. E por que eu estou fazendo toda essa ressalva? Porque o grande risco da posição prona no paciente acordado é você retardar uma intubação. Né? Então, existem relatos em diferentes centros que usaram a posição prona de eventualmente o paciente ser encontrado em parada respiratória nessa situação, mostrando aí que não houve um acompanhamento adequado na evolução desse paciente. Então, quem optar por fazer essa posição prona no paciente acordado tem que estar seguro de que esse paciente vai ser monitorado, né, e qualquer piora, qualquer deterioração na saturação, ou principalmente no seu trabalho respiratório, no seu desconforto respiratório, ele deve ser voltado para a posição supina e aí ser entubado ou tentado algum outro
alguma outra estratégia, como o catéter nasal de alto fluxo ou a ventilação não invasiva. Bom, e por fim, a ventilação mecânica invasiva nesses pacientes. Então a gente trouxe para a ventilação mecânica na insuficiência respiratória hipoxêmica pela Covid-19 os conceitos da ventilação mecânica protetora, né, que evita uma piora da lesão pulmonar que a gente fazia nos pacientes com SARA, que consiste em ofertar um volume corrente limitado, 6 a 8 ml por quilo, garantindo uma pressão de platô menor que 30 centímetros de água e uma pressão de distensão menor que 15 centímetros de água. A gente sabe que nem todos os pacientes com Covid têm o mesmo fenótipo clássico da SARA. Então, a gente observar essas duas tomografias. A de baixo é uma SARA clássica, né, desencadeada pela Covid, mas o paciente de cima a gente vê que, para o mesmo grau de hipoxemia, ele tem menos lesão pulmonar. A mecânica respiratória desses pacientes ela é melhor, é desproporcionalmente boa, vamos dizer assim, para o grau de hipoxemia. Mas na hora de aplicar a ventilação mecânica, independente do fenótipo, né, você manter os parâmetros ventilatórios protetores, eles trazem benefícios para o paciente. Então a gente uniformiza e simplesmente vai ser mais ou menos rigoroso na ventilação mecânica, conforme o paciente tem uma mecânica pior ou melhor. Então, qual que é o nosso protocolo de ventilação mecânica invasiva? Então, a gente começa com a ventilação volume controlada, isso é uma opção, claro que poderia ser pressão controlada, mas o importante é ter o rigor nos parâmetros. Então, o volume corrente a gente começa com 6 ml por quilo, tem que lembrar que esse peso é um peso predito, não é o peso de balança, e esse peso predito ele é obtido com essas duas fórmulas, uma fórmula para o sexo feminino, uma fórmula para o sexo masculino, em que o que interessa é a altura do indivíduo. Uma frequência respiratória inicial de 20, com uma relação inspiração-expiração de 1 para 2, 1 para 3, uma PIP entre 8 e 10, e a gente começa com 100% de oxigênio, mas assim que inicia a ventilação mecânica, a gente tenta diminuir essa oferta de oxigênio, até mesmo para evitar o desperdício, com base naquela meta de saturação. Aí a gente precisa ver se esse ajuste inicial não está lesando o pulmão. E como é que a gente não está tendo potencial de lesar o pulmão? Como é que a gente vê isso? Medindo as pressões geradas no sistema por aqueles parâmetros que eu ajustei. Então as pressões principais, elas são obtidas a gente fazendo uma pausa inspiratória, a gente tem aquela pressão de pico, que é a pressão máxima, a pressão de platô, que é uma pressão obtida ao final da pausa inspiratória, e aí a pressão de platô menos a PIP dá a driving pressure ou pressão de distensão. E aí o que é uma ventilação mecânica protetora? Então a ventilação mecânica protetora é aquela em que, ao ajustar o volume corrente, eu consiga manter uma pressão de platô menor que 30 e uma pressão de distensão menor que 15, menor ou igual a 15 centímetros de água. Então, por exemplo, eu faço o ajuste inicial, 6 ml por quilo, mas aí a pressão de platô está acima de 30, ou a driving pressure está acima de 15, eu terei que reduzir esse volume corrente, vou reduzindo progressivamente, podendo chegar até 4 ml por quilo, e para evitar uma hipoventilação, eu aumento a frequência respiratória, que pode ser aumentada até 35. Esse ajuste protetor, muitas vezes ele tem o preço, né, de subir o CO2, e aí eu tolero essa elevação do CO2 no que a gente chama de hipercapnia permissiva, desde que eu mantenha um pH acima de 7,20. Agora, alguns pacientes, conforme mostrei, a gente tem diferentes fenótipos de insuficiência respiratória na COVID, alguns pacientes têm apesar da hipoxemia, eles têm uma mecânica melhor. E aí eu ajusto o volume corrente, a pressão de platô está bem abaixo de 30 centímetros de água, a pressão de distensão menor que 15. Nesses pacientes, principalmente se eles estiverem desconfortáveis, eu posso subir o volume corrente, posso tolerar até 8 ml por quilo. Então a gente faz um ajuste inicial, mas a gente garante a segurança dessa ventilação mecânica com base nessa monitorização das pressões. Para garantir uma oxigenação segura, os parâmetros que nós dispomos são a PIP e a FO2, a fração inspirada de oxigênio. Então a gente segue essa tabelinha trazida lá dos nossos conceitos de SARA, em que, para manter uma saturação de 92 a 96, ou até mesmo 90 a 94% de saturação,
eu vou aumentando ou diminuindo a FO2 e a PIP. Quando, para manter um nível adequado de saturação, eu preciso de uma FO2 acima de 60%, provavelmente esse pulmão está com a capacidade de oxigenação bem comprometida. Provavelmente ele tem uma relação PF menor que 150, e aí a forma que a gente tem de melhorar ainda mais a oxigenação desse paciente é mudando ele para a posição prona. Aqui sim, está muito bem estabelecido que a posição prona é benéfica e até mesmo capaz de reduzir a mortalidade. Então, o nosso critério para iniciar a posição prona na insuficiência respiratória hipoxêmica, seja ela por não COVID e agora durante a COVID-19, é colocar em posição prona. Esses pacientes são mantidos em posição prona por 16 horas, em média, e mantendo aqueles mesmos parâmetros de volume corrente, platô e PIP e driving pressure, aqueles mesmos parâmetros protetores. Quando que a gente suspende a posição prona? Quando o paciente não precisa mais, ou seja, quando passadas 16 horas eu coloco em posição supina e 4 horas após a posição supina ele não tem mais aquele critério, a PF dele está acima de 150, então não preciso mais pronar esse paciente. Alguns pacientes pioram na posição prona, são a minoria, mas se houver uma queda na relação PF acima de 20% do que estava na supina, eu desisto da prona. E eu também suspendo a posição prona se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica ou respiratória. Eu preciso primeiro estabilizar o paciente para depois pensar em proná-lo. A posição prona ela implica numa mobilização do paciente, então eu preciso ter uma série de cuidados. Ela é programada, então eu pauso a dieta, abro a sonda nasogástrica para minimizar o risco de vômitos e aspiração. Eu providencio coxins para gerar apoios no tórax, na pelve, face, punho. Um carrinho de emergência, com a eventual instabilidade desse paciente, que pode até é raro, mas combinar numa parada, uma extubação, então tem que estar o carrinho de emergência próximo. Cuidados oculares, de oclusão ocular, passar pomada para evitar úlceras de córnea. Revisar todos os dispositivos, ver se eles estão todos eles fixados. A gente aspira a via aérea para evitar mobilização de secreção, ou seja, tem que ter um protocolo pré-estabelecido para não ter correria, para não ter discordâncias no momento da pronação. 10 minutos antes a gente coloca a FO2 em 100%, cede esse paciente, vários precisam ser curarizados, fecham-se todas as sondas, e aí sim faz a manobra de pronação. Tá? Existe uma manobra que foi descrita por um grupo de Porto Alegre, que está disponível em vários sites, inclusive da AMIB, em que ele chamou a manobra do envelope, que é super prático, com 5 pessoas pode se pronar com segurança qualquer paciente. E por fim, uma vez que o paciente está em ventilação mecânica, eu tenho que estar o tempo todo atento para a possibilidade de desmame desses pacientes. Então, todo paciente em ventilação mecânica, a gente deve ser avaliado pelo menos uma vez por dia pela possibilidade de ser retirado da ventilação mecânica. Então, a gente avalia se ele tem critérios de oxigenação, ou seja, ele está com a PF acima de 200, com uma FO2 menor ou igual a 4, com a PIP menor ou igual a 8, com isso ele está saturando bem, ele não tem distúrbios ventilatórios, ou seja, ele tem um CO2 e um pH em níveis adequados, está estável hemodinamicamente e tem nível de consciência. Se o paciente preenche esses critérios, a gente deve fazer um teste, que a gente chama de teste de respiração espontânea, que esse paciente é colocado num nível bem baixo de pressão de suporte, geralmente uma pressão de suporte de 6 a 8, com a PIP de 5, e é observado durante 30 minutos, até no máximo 120 minutos. Se esse paciente mantiver-se estável, com nível de consciência adequado, hemodinamicamente bem, com bom padrão ventilatório e saturando bem, ele é extubado. Tá? Fora da pandemia, esse teste de respiração espontânea até poderia ser feito com tubo T, mas aqui por questões de dispersão de aerossol, de liberação de vírus para o ambiente, a gente faz esse teste necessariamente com a pressão de suporte. Se o paciente passar no teste, ele vai ser extubado e aí vai ser monitorado, sempre mantendo esse conceito de monitorar o tempo todo esse paciente, que é um preceito da segurança do paciente, e sempre que eu tenho uma monitorização,
Uma vez detectado alguma coisa errada, eu tenho que agir, né? Então, nesses pacientes, se alguns deles falham, a taxa de falha de 15% a 20%, após a extubação, ele tem que ser reintubado. Numa situação de exceção, eu poderia tentar uma VNI para resgate. E, por fim, algumas medidas universais para manter a segurança, um cuidado adequado desses pacientes. Então, não se esquecer do suporte nutricional, não se esquecer da prevenção de tromboembolia venosa. Esses pacientes eles têm uma ocorrência, uma frequência de eventos tromboembólicos importante, né? Isso é descrito nos pacientes graves com Covid-19. Então, a gente segue a prevenção habitual de tromboembolia venosa nesses pacientes. Todos os cuidados para evitar pneumonia associada à ventilação mecânica. Esses pacientes geralmente são mantidos por tempo prolongado em ventilação, então sob risco de desenvolver PAV. Prevenção de lesão aguda da mucosa duodenal e evitar úlceras de pressão, minimizar a ocorrência de fraqueza muscular do paciente crítico. Esses pacientes devem ser mudados regularmente de decúbito e, assim que possível, programas de mobilização precoce. Eles devem já ter um programa de fisioterapia dentro da terapia intensiva. Além disso, gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa é uma doença que nós estamos aprendendo no caos, né? Então, só para citar como exemplo, eu mostro aqui nesse gráfico que no início, lá em março de 2020, a gente tinha uma proporção muito grande de pacientes recebendo hidroxicloroquina, né, os pacientes internados na UTI, e a partir de junho a gente passa a não ter mais essa medicação sendo empregada, né, mostrando que a partir do momento que a evidência de que não há benefício com a hidroxicloroquina, ela ficou definida, a gente parou de usar. E por outro lado, o corticoide, que no início da pandemia temia-se ser deletério para o tratamento desses pacientes em função de analogia com outras infecções virais do passado, algumas evidências foram surgindo e hoje praticamente todos os pacientes que internam na UTI e vão para a ventilação mecânica, eles recebem corticoide, a não ser que haja uma contraindicação absoluta. Então, além de tudo isso, a gente tem que estar atento com as evidências que vão surgindo e pequenos ajustes nas práticas, eles podem ser feitos. Com a implementação de todo esse protocolo de atendimento, né, baseado na segurança do paciente, a gente acredita que tem encontrado resultados satisfatórios. Então, aqui quando nós fechamos nossas últimas estatísticas, tínhamos 134 pacientes atendidos em ventilação mecânica na nossa UTI, pacientes graves. Então, a gente pode observar que quase 90% com necessidade de noradrenalina, 35% submetido a diálise, 35% submetido à posição prona. Então, a despeito de toda essa gravidade, a gente tem uma taxa de mortalidade de 28 dias de 36,6%, a mortalidade na UTI de 48% e hospitalar de 56%, né? Que são níveis elevados, mas proporcionais e de acordo com a literatura vem mostrando em diferentes centros. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e termino aqui a minha apresentação com essa foto de Minas Gerais, onde nós podemos ver ao fundo o que chamamos aqui de um mar de morros. Muito obrigado pela atenção.